Doutor Savares, bem-vindo ao Justiça para Todos. Obrigada. Muito obrigado, Lívia. Um prazer, uma honra e uma alegria. Prazer é nosso. Recentemente, o senhor lançou um livro, sobre direito processual previdenciário. Por que o senhor escolheu esse tema? Como é que esse assunto é abordado no livro? Nós lançamos em 2016 a 5ª edição do Direito Processual Previdenciário. E a temática previdenciária, na minha vida, ela decorre da minha atuação como juiz federal, Quando passei no concurso público lá em 1996, estava eu pensando que ia para uma vara civil, porque gostava de direito tributário, direito administrativo, constitucional, mas quis o Senhor que eu começasse por uma vara previdenciária em Curitiba. Eu nascido e criado em Curitiba, a última vaga que havia naquela cidade era uma vara especializada em matéria previdenciária, e aí ou eu encararia o direito previdenciário ali, ou eu teria que, enfim, ir para uma cidade mais próxima para fugir do direito previdenciário. E ali, então, encarei a matéria, você se aproxima, você vê o apelo humanitário que ela traz, e desde então são quase 20 anos, percebendo as incompreensões que o dia a dia da matéria previdenciária aparece. E os destinatários da prestação jurisdicional, do trabalho da justiça nessa área, são os que mais necessitam, sem dúvida. É o típico órfão, o necessitado, a viúva, a pessoa com deficiência. Então esse apelo humanitário move os atores jurídicos todos, advogados públicos, privados e os magistrados, a encontrarem soluções para além da formalidade processual. E daí então essa minha busca científica no direito processual previdenciário para dizer, espera aí, nós temos que encarar o processo para além da forma. E o processo previdenciário, por tratar de um direito humano, um direito fundamental, ele precisa flexibilizar as formas do processo civil. É preciso levar a sério a ideia de que o processo não é um fim em si mesmo. Ele só se justifica quando voltado para atender o direito da pessoa. E como é que o senhor trata esse assunto no livro? Na verdade, o livro ele é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte, eu procuro estabelecer um marco teórico, metodológico do direito processual previdenciário. Eu procuro dizer por que o direito processual previdenciário, reclama para si uma certa autonomia em relação ao direito processual civil clássico ou direito processual civil comum. É necessário, sim, nós vamos beber na fonte do processo civil comum, mas situações da prática previdenciária, implicações que decorrem do direito previdenciário em si, das suas particularidades, faz com que a gente tenha que flexibilizar algumas exigências, alguns institutos do processo civil comum, para que faça sentido num direito social fundamental como o direito previdenciário. Essa primeira parte, então, mais teórica, coloca alguns princípios, como é que funciona na prática os princípios processuais previdenciários. Numa segunda parte, já é assim o núcleo do dia a dia, então jurisprudência processual previdenciária, os diversos temas que somos chamados a enfrentar na prática forense. E a terceira parte, a mais prática, é aquela que eu usava para ministrar cursos para a defensoria pública, para pessoas que utilizavam, pessoas que nos assistiam na termação dos juizados especiais federais. Então eu trazia casos práticos para que essas pessoas pudessem encaminhar demandas para os juizados especiais federais. Então essa parte final é uma casuística do direito previdenciário com mais ou menos uns 90 casos práticos. É assim distribuída a obra. E tem que ter um olhar aí diferenciado para tratar esse assunto, porque não é delicado. Essa expressão que você usa, Lívia, assim, do olhar diferenciado, talvez seja o grande desafio do juiz. Quer dizer, o volume de demanda é tão elevado que há quase que um constrangimento da prática para que os processos sejam ordenados em lotes e conduzidos como que todos de maneira semelhante. Quer dizer, os processos em si já reclamam um olhar diferenciado. O caso concreto reclama um olhar diferenciado. Eu tenho uma lei que traz diretrizes genéricas, mas exigências de justiça do caso concreto vão exigir do aplicador do direito, do juiz, do órgão jurisdicional,
que está sendo chamado a resolver aquele problema, estarão a exigir uma flexibilização, uma atenuação do rigor da lei. Então, quer dizer, o processo já exige por si só um olhar diferenciado. E o processo previdenciário, quando nós tocamos na ferida da necessidade, quando vemos a falta de recursos para as necessidades mais elementares da pessoa, nós, juízes, essa é uma perspectiva minha, não é, e que tenho compartilhado com os meus alunos nesse período todo, o juiz não pode ser insensível a essas peculiaridades de um direito humano e fundamental, um direito humano e fundamental que é intimamente ligado à noção de mínimo existencial, quer dizer, de recursos mínimos para a pessoa subsistir de maneira decente, digna no meio social, né? É o básico, né? Nos juizados especiais, mais de 75% das causas dizem respeito à matéria previdenciária. O que explica essa demanda tão alta, hein? Bom, essa pergunta é aquela que nós nos fazemos todo dia, mas como é que pode, né, um volume de demanda crescente nos juizados especiais federais, e nós poderíamos imaginar, bom, então se nós temos tantas demandas de natureza previdenciária nos juizados especiais federais Brasil afora, a Justiça Federal Comum ou a Justiça Comum e os tribunais regionais federais, de uma certa forma, estão aliviados, né, porque há uma canalização de demandas para os juizados especiais federais. Mas não é isso o que ocorre. Há também uma elevação de demandas de natureza previdenciária em face da Justiça Comum e em face dos tribunais regionais federais que estão sobrecarregados e crescentemente sobrecarregados. Agora, o que é que justifica isso? O que é que explicaria, né, essa explosão crescente de demandas previdenciárias nos juizados, que sim, né, numa pesquisa do IPEA realizada em 2010, apontou que nós tínhamos 3/4 dos processos versando sobre matéria previdenciária. Bom, algumas causas explicam isso, né? Uma delas nós temos uma administração previdenciária. Então, entenda-se, antigo Ministério da Previdência Social, porque hoje nem Ministério da Previdência Social nós temos, né? As funções previdenciárias foram acometidas ao Ministério da Fazenda. Mas nós temos, vamos dizer, um órgão gestor da Previdência Social, que é o INSS, que, na dúvida, vai haver um indeferimento do benefício. Quer dizer, há uma orientação e uma perspectiva restritiva na concessão dos benefícios. Então, na análise dos fatos, se há mínimo espaço de dúvida, se nega o direito. Há quase que um receio calado dos servidores do INSS, porque no caso de uma eventual concessão indevida, responderão administrativamente pela irregularidade que cometeram. De outro lado, se houver um indeferimento, mesmo num caso que depois se verifique que era flagrante o direito, não há penalidade nenhuma para esse mesmo servidor. Então, no caso de mínima dúvida, se indefere. Isso quanto aos fatos. Quanto ao direito, nós temos um outro problema sério, ainda na linha da administração previdenciária, porque, embora nós tenhamos algumas premissas de direito, algumas teses bem firmadas pela jurisprudência, já consagradas pela jurisprudência, nós percebemos uma administração previdenciária que resiste a reconhecer essa orientação e persiste com uma prática que desafiará logicamente uma demanda. Em suma, nós temos um proceder administrativo, quer porque tende ao indeferimento no caso de dúvida, quer porque a ilegalidade que pratica, reconhecida como tal, como ilegalidade pela justiça, ela não é abandonada, isso faz precipitar um sem número de demandas. E, ademais, não há na esfera administrativa um maior espaço para produção probatória. Então, no caso de não estar devidamente demonstrado documentalmente ali o direito da parte, como regra, há também o indeferimento. Isso é da parte da administração. Por outro lado, nós temos também um excesso de demandas que, porventura, não tenham lá toda a projeção de sucesso, né? Nós temos uma justiça gratuita que, de uma certa forma, estimula o manejo de demandas também em matéria previdenciária, como em outras. E esse excesso de demandas
impulsionado então pela justiça gratuita, impulsionado pela necessidade do autor, faz com que tenhamos na justiça e nos juizados de maneira especial demandas que são algumas delas temerárias, né, que não deveriam também existir em assim pensando. Então essas seriam algumas variáveis para se tentar explicar por que é que temos tanto em matéria previdenciária. Agora, um pitaco aqui assim que talvez pudesse nos ajudar muito. Nós temos uma demanda elevada, porque muitas teses, se são boas ou não, se são acolhíveis ou não pela justiça, elas dependem de uma última palavra dos tribunais superiores, destacadamente da Suprema Corte.